Próxima estação, Cardeal Arco Verde. Desembarque obrigatório pelo lado direito. Observe atentamente o vão entre o trem e a plataforma metrô Rio. Boa tarde. Tipo isso aí, lá. Muito bem, Thiago. Nós tínhamos 7,98 quilos. Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Café na Palavra. Hoje recebendo o ilustre amigo, pastor, meu pastor, Moisés Caetano, finalmente. Antes de mais nada, agradecer por o senhor estar aqui. Oferecer agora que no outro não teve mais aqui um cafezinho. O outro não dele? Não teve, então. Teve água. Até acabou não tendo na hora, não. Problema. Mas hoje tem. Que bom no seu primeiro por isso. Pastor, agradecer realmente aí o senhor estar hoje aqui. E um tema assim que a gente vem falando, que eu venho reparando, né? Os últimos episódios, as conversas que a gente vem assim, envolvendo, é sobre um ministério pastoral. E ninguém acha melhor do que o senhor para falar. No dia a dia da igreja, você vai vendo. De vez em quando eu me vejo falando para a igreja para detectar no meio. Agora mesmo você viu a nossa conversa. Nós temos pessoas que estão no templo, mas não têm compromisso com Deus. Né? Então, qual é a orientação que o pastor deve passar? Nós precisamos, as ovelhas estão ali, detectar no meio quem quer servir a Deus e quem não quer. Bem, eu quero servir a Deus. Quem quer servir aqui? O Hugo quer, então eu estou com um. Estou colado aqui. Né? Passo coisa boa porque eu quero, você passa coisa boa porque você quer. Mas aqueles que são descomprometidos com as coisas de Deus, nós devemos tratar com elegância, com fidalguia, mas não conviver no dia a dia. Ora. Aí o pastor, eu estava falando de visão. Espiritual tem que ter, e visão, e muitos ignoram. Perceptiva. É o poder de perceber aquele tem algo de Deus, aquele tem chamada, né? Aquele se posiciona. Tem gente que não assume um compromisso na igreja. Não tem tempo, mas tem chamada. Diz que tem. Ele diz que tem, né? Mas não tem tempo para nada. Como? Como entender isso? Uma tempo, prioridade, né? Prioridade. Eu tive uma professora no seminário, ela dizia assim: não venha dizer que não teve tempo. E chegar na igreja, na hora de ministrar uma palavra, um estudo na EBD, mas eu não tive tempo de estudar. Mas o que o Espírito Santo me der, eu vou compartilhar com vocês aqui. Ela dizia o seguinte: o Espírito Santo não é costa larga de ninguém. Vai estudar, vai aprender para poder falar com firmeza. Então, o pastor ele deve ter essa visão espiritual e perceptível, porque tem muitos que estão no bem, deseja pelo status, pelo título, né? Mas não quer mover uma palha em favor de uma alma. O Espírito Santo vai conduzir tudo ali. Ele não precisa se preparar, não precisa estudar. Então, como se fosse tudo espiritual. E aí fica realmente uma situação dele não... É complicado isso, né? Porque você pode até preparar um sermão e, de repente, o Espírito Santo te conduzir em algumas palavras, em algumas coisas, dentro daquilo que ele te deu, ou você, no desenrolar do culto, você sentir alguma coisa, mas você teve a responsabilidade de preparar alguma coisa. Não, você preparou também. Tem gente que lembra, você preparou, orou no dia, estudou, chegou lá, aí sim. Aí se ali, aí mas tem que ficar sensível. Né? É o que eu falo muito. Uso muito essa analogia que os jovens não entendem hoje do radinho.
Aquilo ali, pra mim, que eu peguei, eu falo que é tipo... Eu uso duas analogias, né? Uma é do rádio. Parece que é quando senão você sobe os chiados. E aí, quando você tá sensível ao nível ali do Espírito Santo que tá acontecendo, você bota, entrou no dial certinho, você ouve a voz. Aí para o chiado, você ouve a voz. Tá isso. Mas você tem que estar sensível os pré-requisitos ali em oração, repete em jejum, ali naquilo você ouve claramente. Bota lá 104.3 FM. Entrou naquele dial, aí você sentiu. E a outra é térmica. Quando eu tô muito no monte, aí eu fico assim, olhando pro alto, assim, vendo aqueles pássaros, né? Eu fico muito reparado, né? Determinada térmica que o pássaro entra, ele já não faz mais flor. Ele pode estar sem vento, sem nada, ele tá lá em cima, assim, você vê que ele tá só com as asas abertas, assim, porque ele, ele pegou a térmica lá no alto, ele não tá fazendo força nenhuma. Se reparar lá embaixo, mais abaixo, assim, vai ver um monte de passarinho batendo o ar, batendo, tentando, eles estão fora da térmica. Então, assim, é a mesma coisa que eu faço analogia em relação à oração, quer dizer, entrar naquela térmica ali, onde você vai ser conduzido sem fazer força. Você vai estar ali, sensível, aí você vai ser levado, senão você vai ficar... Eu faço uma analogia também, dentro desse contexto, uma pessoa que começa a correr. Ele sofre muito nos primeiros momentos. Mas com a caminhada, ele vai se acostumando, daqui a pouco ele está correndo, daqui a pouco passa a ser prazeroso. Eu já vivi isso, corria longa distância, velocidade nunca tive. Chega um momento que passa a ser prazeroso correr, mas a vida espiritual é assim também, porque eu costumo dizer que a oração é um caminho, e no caminho você encontra obstáculos, muitas barreiras, dificuldades. Imagina, nós saímos daqui e lá para a Rasa, por acaso nós três moramos na Rasa. Então nós vamos sair daqui e vamos para a Rasa. É um caminho, nós vamos encontrar obstáculos, de repente uma chuva, Sim. né? Um carro que passa e joga água em quem está transeuntes, uma pedra, um acidente na estrada, enfim. Você encontra problemas, palavras, ofensas. O caminho é assim. O caminho da oração, quando você começa a viver o caminho da oração, você encontra dificuldade. Às vezes, do nada, escuta um barulho quando você dobra os joelhos, quando você não tem o hábito de orar. Você tem muita oposição. Mas passa a ser um hábito, e a nossa vida é dotada de bons e de maus hábitos. E esse é um bom hábito. O crente que não ora está fadado ao fracasso. A igreja que não ora. A igreja que não ora. Então, você vê na nossa igreja lá, eu até não mencionei aqui, mas por bondade de Deus estamos juntos lá, vindo ao Senhor na Batista Nova Jerusalém, esse querido pastor João, e nós criamos um sábado de oração, porque eu sempre imaginei, lá embaixo onde eu pastoreava, eu queria segunda-feira à noite de intercessão. Porque o dia do estudo, a oração é issozinho, é muito, um tempo muito pequeno, que tem o estudo da palavra. Então a igreja precisa ser fortalecida na oração, que a oração é que conduz à vitória. Oração é através da oração que a gente vence desafio, obstáculo, barreira, e a gente aprende a orar, e se não orar, a gente sente falta, porque passa a ser prazeroso orar. É uma disciplina espiritual, né? Disciplina. É uma disciplina espiritual. Todo dia, pão nosso de cada dia. Mas vive a disciplina, porque você sente falta mesmo, a pessoa, porque pelo dia ela sente falta. Cria a disciplina mesmo, né? A disciplina espiritual. E é isso que pelo menos eu acho mais importante. Aí todo sente. Imagina uma igreja, né? E realmente que não ora, né? E tem muitas, né? Tem muitas. Padadas aqui, numa igreja que não busca, que não ora, que não jejua. Eu ouço muito relato, né? Quando começa um propósito, às vezes, específico, determinada igreja, para oração em 7 dias, questão que envolve até monte, né? Eu falo tanto assim, rapaz, a gente mora em Búzios, né? Uma cidade tão linda, as pessoas não sabem o que é morar em São Paulo, Rio de Janeiro, ou coisa que...
Não, primeiro que não tem monte, não tem, é perigoso, celular e tal. Quer dizer, uma cidade que a gente tem um privilégio. E às vezes assim, o pessoal monta um propósito, a igreja vai durante 3 dias, subir um monte de manhã, orar pela igreja. É. 3, 4 dias as pessoas marcou no dia. As lideranças, por exemplo, não vão. Ou inicia com. São 7 pessoas. Inicia com 5, no segundo dia já tem 2, e quando vê, já termina em um só. Né? Lamentavelmente, é uma realidade. A igreja atual é uma igreja que ora pouco. Eu ouvi uma mensagem uma vez, um pastor da maior igreja do mundo. Eu tive o privilégio de participar de uma palestra para pastores no Maracanãzinho. Pastor Porogishu, Coreia. Eu sei. Eu li o livro dele, lindo. Quarta dimensão. Quarta dimensão. Essa é a dimensão do espírito, né? Eu estou para ler esse livro lá. Ele pregou para nós aqui, para pastores, e ele falava claramente. A igreja, naquela época, agora está pior. A igreja no Brasil é um gigante adormecido. Ele falou isso. Eu estava lá escutando, no Maracanãzinho, lotado de pastores, super lotado. Ele ministrou para nós. Quando chegou a noite, ele pregou no Sambódromo, uma multidão. Eu vi pessoas levantarem da cadeira de roda, largar a muleta. Deus operou milagres, mas ele disse que ele aprendeu a igreja da Coreia do Sul. Era a época, eu não tenho a pesquisa hoje, mas era a maior igreja do mundo. Igreja na Coreia do Sul pós-guerra. As pessoas com sede de Deus, eles construíram cavernas para as pessoas entrarem e ter o seu momento com Deus. Comprou área, monte, para poder cavar caverna e as pessoas irem para lá, clamarem a Deus. E foi uma coisa estrondosa, uma coisa extraordinária. E aí você fica com autoridade para pedir alguma coisa ao Espírito Santo especificamente. Bem, ele disse que um dia, vendo a igreja crescer, mas o país falido, ele pediu a Deus, na oração, uma bicicleta americana, que era a melhor que tinha. Ou melhor, ele pediu uma bicicleta. Ele não falou bicicleta, qual bicicleta? Aí ele pediu uma mesa e uma cadeira, como nós estamos aqui, uma rodinha para ele poder fazer assim, puxar a gaveta, atender as ovelhas. O propósito era esse, atender as ovelhas. Aí, ele um dia, num sermão dele, um grupo já grande, a igreja crescendo, ouviu ele falar que Deus tinha dado uma cadeira, uma mesa e uma bicicleta. Aí uma criança, um adolescente curioso, pastor, eu quero ir lá na sua casa ver a bicicleta, a mesa e a cadeira. Ele, então vamos lá. Quando ele chegou, o adolescente, né, tem sempre aquele brincalhão que gosta de divulgar as coisas. Quando olhou a sala assim, não tinha nada. Mas cadê a bicicleta? Cadê a mesa? Está aqui dentro. Ele brincou, saiu dizendo que o pastor Chu estava grávido. Estava aqui dentro. Estava grávido. De uma mesa, de uma cadeira. Aí ele foi reclamar com o Espírito Santo. Eu estou sendo debochado aí, ó. Estão falando aí que eu estou grávido. E o Senhor me disse que me daria. Aí o Espírito Santo disse para ele assim, qual o tipo de cadeira que você quer? Qual o tipo de mesa? E a bicicleta? Como é que você quer a bicicleta? Aí ele entendeu que Deus queria operar especificamente na vida dele. E quando ele foi para os pés do Senhor, orou, pediu perdão pela reclamação. E falou, Senhor, então eu quero a melhor bicicleta da época, é a bicicleta americana. Bicicleta tal, a mesa eu quero com essa madeira, assim, eu quero isso. A cadeira eu quero com a rodinha para poder facilitar. E no outro dia estava tudo lá. Isso é Deus. A operação específica, você vê que quando Lázaro ressuscitou, 3 dias eles criam. Era uma coisa normal.
Deus deixou bem. Minha glória a outro não darei. Então eu vou com 4 dias porque eu quebro, Sim. né? Então, isso é intimidade com Deus, né? Por causa da oração do Exu. E a igreja está orando pouco. Pouco. Esse negócio de... Dou graças a Deus que nós começamos a oração no altar, 8 horas da manhã. Sim. E está numa crescente. O povo está entendendo. Mas até perguntar o seu no início aqui, falou rapidinho uma coisa. Pois é, tem uma linha, né, de teologia que fala que os dons espirituais cessaram. Não sei se foi esse o início da conversa. Então, por exemplo, só falou ali de Maracanãzinho, no Maracanã, não sei, o evento teve que, onde pessoas saíram, né, levantaram, foram curadas, né? Foram curadas, levantaram da cadeira de rodas, etc e tal, né? E aí tem uma linha, né? Mais reformada, mais, como é que eu vou dizer assim, que os dons cessaram. Os dons cessaram. Que cumpriram o seu propósito e terminaram. E hoje, na verdade, não existe mais. E assim, qual é a visão que você tem em relação a isso, assim? Porque eu tive uma conversa com uma pessoa sobre isso, né? Assim, falei, cara, é tão complicado entrar nesse assunto, porque você quer que, na verdade, por exemplo, não existe mais profetas, é o que ele fala. Cessou, porque já foi dado, quando na vida de Jesus acabou. E aí eu falei para eles, tem exemplos empíricos, coisas que acontecem comigo. E eu falei, como que explica isso então? Determinadas coisas que aconteceram a níveis de profecia, onde Deus me utilizou, na verdade, me usou para falar determinada coisa para a pessoa, e que em momento algum só foi o canal. Aí ele usou o termo, mas isso não deixou, isso é tipo iluminado. Se fosse iluminado, mas isso essa questão dos dons espirituais. Então, como que hoje, numa oração, não vai ter o poder de cura, de intercessão sobre a vida de alguém? Então, uma igreja dessa fica o quê? Uma igreja de teologia. Um encontro social. Encontro social, é isso? É isso. Na verdade, nada mudou. O Espírito Santo não mudou. E eu já vivi muita experiência de mudo falar no meu ministério. De libertações, coisas incríveis, de pessoa mirrada, toda torta. Eu conheci uma pessoa que estava toda torta, minha esposa, enquanto eu orava para um grupo de pessoas, por um hospital psiquiátrico. Fui chamado para ir lá. Quando eu cheguei lá, eu falei, eu vou me dirigir ao diretor da unidade, porque eu preciso de autorização para fazer um trabalho. O diretor falou para mim, eu não autorizo. Se acontecer alguma coisa errada, o senhor será o culpado. Eu falei, o senhor me autoriza a entrar então para visitar a pessoa, uma pessoa que estava amarrada num centro psiquiátrico. E a família pediu que eu fosse lá. E ele falou, o senhor pode entrar. Mas qualquer coisa que acontecer lá, o senhor é o responsável. Eu entrei com a minha esposa, era na área da psiquiatria feminina, as pessoas começaram a se aglomerar em torno de mim, e eu comecei a entrar e as pessoas seguindo, avolumando o número. Muita gente. Eu encontrei lá uma pessoa que profetizava com facilidade numa igreja. E não era espiritual, pessoa que não era usada por Deus, mas estava lá, né? Encontrei uma pessoa lá. Mas eu entrei, aí eu me deparei com a pessoa que eu fui até onde ela estava, me conduziram até lá. Tinha muita gente em volta. Quando eu cheguei, o demônio começou a querer se manifestar e eu determinei em nome de Jesus. Ninguém no chão. Não quero barulho, não quero alvoroço. E comecei, na autoridade que Jesus me deu, a amarrar para não deixar, porque o médico tinha me responsabilizado. E quando eu estou orando, sai dela. Sai dela. Sai dela. Minha esposa estava no canto conversando com a pessoa. Quando eu acabei, Jesus libertou. As pessoas voltavam, nem sabia por que estava lá. O que estava fazendo lá, nem sabia como chegou lá. Aí minha esposa chamou no canto assim, filho, ela quer falar com você. Aí ela, quando ela conversou comigo,
Eu tinha conversado com a minha esposa ela quer abrir o coração para você. Falei, segurei na mão dela, fala, minha filha. Minha esposa abraçada com ela. Ela começou a contar a vida dela. Eu comecei a chorar. Ela a mulher, uma jovem, foi abusada a vida toda pelos pais, pelo pai. E ela tinha nojo dela. E ela foi ficando atrofiada. Toda atrofiada. Ela ficou totalmente destruída emocionalmente. Estava na psiquiatria. Tá? Existe caso fácil, mas ela estava numa situação totalmente. Quando Deus me levou lá, ela desabafou. E quando ela desabafou, eu segurando na mão dela, eu falei, Senhor, traz de volta a vida dessa mulher. Quando eu comecei a falar, começou a estalar os ossos. O André ficou normal. Então, como é que Deus não faz hoje? Eu pergunto. Essa pessoa está faltando orar. Então, como cristão, de uma linha dos cristãos aí que diz que isso cessou, isso não acontece mais, que o profeta não existe mais, que a cura não existe mais. É lamentável isso, é lamentável. Porque Jesus é o mesmo, diz a Bíblia, ontem, hoje será para sempre. Por que fazia no passado e não faz agora? Porque a igreja está orando menos. E foi o que o Augusto falou. A igreja é um gigante do homicídio. Mas nós orávamos mais do que oramos hoje. É isso que eu ia perguntar. O que acontecia antes? Era mais oração? Era mais busca? Mais oração. Hoje, as igrejas de hoje, essas atuais, você acredita que na verdade está faltando? É muita prosperidade. A bênção é só dinheiro. Entendeu? Se você está bem financeiramente, você está bem com Deus, e não é por aí. E tem uns muito que fazem essa visão que, na verdade, se você não está bem financeiramente, é porque está em pecado. Aí começa, não, se você está passando aí por esse deserto, essa dificuldade imensa aí, é porque você está em pecado. Engraçado, olha que curioso, agora me remeteu a algo aqui. Eu tive na casa, a gente, no final de semana aí, ano passado, tivemos na casa de um conhecido nosso aí, levou no irmão dele. O irmão dele estava doente e tal. O irmão dele era presbítero da igreja. E aí, um homem de Deus, sabe? A gente chegou lá na casa dele para orar por ele. Eu ajudei ele aqui no hospital, uma vez aqui. Nós chegamos na casa dele lá e ele disse, bom, pode subir aí e tal. Tava bem magro já, sabe? Oramos lá e tudo. Rapaz, aí o que aconteceu, pastor, foi que virou um culto. Virou um culto lá, rapaz. A sala do homem pegou fogo e ele mesmo utilizado lá, orando e ele revelando para um, para outro, entregando e tal, e ele estava quase sem falar, bem magro, bem apático, sabe? E assim foi tomado, que o homem ficou cheio, assim, andando, até os poderes se assustou, ele estava com dificuldade de falar e tal, falando normal, falando para um, falando para outro e tal, aquilo foi muito forte, assim, né? Assim, acabou. Naquele mesmo dia lá, quando terminou, esse culto, ele agradeceu, foi mais de 2 horas lá. Agradeceu, falou normal, ele, voltei. Sentiu e tal. Aí nós, quando fomos descer assim, tá para ir embora, estavam batendo no portão dele. Ele tinha um salão onde ele era cabeleireiro. Aí ele tinha um salão embaixo, em cima da casa dele. Quando nós descemos a escada, tinha um cara batendo no portão, esmurrando o portão dele. Aí, que era o pessoal que volta e me pediu oração. Era um cara. Quando ele desceu, ele bem magrinho, debilitado, fiquei até preocupado descendo a escada. Quando nós descemos, tava ele lá com a mão na cabeça do cara, repreendendo, o cara todo virado para trás lá, ele expulsando. Eu falei, rapaz, que a gente veio aqui orar pela vida do homem, Jesus. Aí, repreendeu tal, ele saiu, aí veio o pessoal, ele abriu o salão dele lá para cortar o cabelo do pessoal, e falou, isso aqui sempre acontece e tal. E aí, por que eu tô falando tudo isso? E ele falou para mim assim, isso. E eu nunca mais esqueci. Inclusive, ele veio a falecer tempos depois. Ele falou assim, sabe, irmão? Quantas vezes eu ouvi em conversa assim, ó, por ali, por aqui, que o que eu estava passando, assim como o Jó, né? Assim, tipo, parece que estava me tirando tudo. Aqui agora eu estava na minha saúde todo dia, debilitado. Quantas vezes eu ouvia sendo dedicado para o presbítero da igreja a vida toda, diante de Deus aqui. Quantos que estão falando que está acontecendo comigo porque eu estou em pecado? Para ver direitinho o que eu ando fazendo, parece que Deus está me castigando. E aí ele falando assim, depois ele, passou um tempo, ele veio a falecer assim, ele falou assim, o que eu tenho dentro de mim, na verdade, é que eu não dou ouvidos realmente a nada disso.
que eu tenho a minha fé e tenho convicção do que eu sou, que eu não tenho absolutamente nada de fazer, insinuaram coisas, até com relação à esposa dele, coisa assim, como se tivesse, sabe? Ele falou, eu sei diante de Deus que eu sou. Agora, pessoas próximas estão de mim, quer dizer, falando que como se eu estivesse em pecado. Então, tem muito isso. O senhor falou assim, essa teologia da prosperidade é o seguinte, né? Você tem que ser próximo, você tem que ter dinheiro, Deus vai te abençoar. Se não está abençoando, você está fazendo uma coisa errada, está faltando fé, você está em pecado. Inverteu tudo, né? É engraçado que prosperidade é ausência de necessidade. É você ter um pouco, mas estar satisfeito com o que você tem. Né? A gente está falando de chamada. Imagina a Bíblia, quem tem chamada de Deus e diz, eu já ouvi pessoa falar assim, Pastor Moisés faz visita, é o dom dele. Mas como é que é dom? E você é para toda a igreja. O que Deus deu é para toda a igreja. Então, se é dom, aí eu não visito porque eu não tenho esse dom. E a Bíblia não diz que aquele que faz a um dos meus pequeninos a mim, fizeste. E aí, eu não visito ninguém, não socorro ninguém, não oro por ninguém, não... E aí? Então eu não estou fazendo para Jesus. Então qual deve ser a minha atitude em relação a fazer a obra de Deus? Os outros julgavam esse irmão que você viu, você presenciou. Sim, presenciei. Não foi ninguém que te falou. Não, ninguém me falou. Você viu. Então, lamentavelmente, acontece na igreja, aconteceu ao longo da vida. Mas me parece que por diminuir a oração que nós mencionamos, as coisas vêm piorando. As coisas vêm piorando. Olha, recentemente eu ministrei na igreja que foi num estudo de terça-feira que tem uma linha de interpretação teológica e até uma pessoa que me surpreendeu, que eu tinha um respeito pelo posicionamento dele teologicamente, mas ele estudou em algum lugar que disse para ele que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. É um perigo. Então, bem, a Bíblia não é, a Bíblia contém. Agora, existe o problema de não ter cura, né? Os milagres não acontecem mais. Acontece, não tem nada não. E a falha está em nós mesmo. A falha está em nós. Na verdade, se nós orarmos, eu tive numa casa recentemente aqui, na região, e outras pessoas tiveram passado por lá. Quem estava comigo, aquele diácono Juraci, cabelo branco. E eu estava na casa, na verdade, eu estava na casa dele comendo. Ele me chamou para comer uma galinha da roça. Eu fui com a minha esposa lá almoçar com ele. Quando estava na penúltima garfada, eu estava subindo a penúltima garfada, bateram no portão dele, chamaram para ir rápido numa casa ali, eu deixei até o prato lá e vamos lá. Chegando lá, tinha uma menina grávida. O demônio se manifestou nela. O demônio se manifestou, mas parece que já era rotineiro, outros pastores tinham ido lá e tal. E eu orei e não aconteceu nada. Eu falei, não pode, tem coisa errada aqui. Fiquei ligado com Deus. As pessoas que estavam lá, eu li um texto da Bíblia, não para ela. Né? Mas eu li para as pessoas, para despertar, gostar a fé. Aí eu falei, eu sei que você está aí. Vai saindo. Quando eu gritei, quando eu falei, sai, o demônio se manifestou. E ela estava acorrentada dentro de casa. Acorrentada, que eu digo espiritualmente. Sim. Então imagina, se você não vai, se você não visita, se você não crê mais. Não crê, não. Então não tem resultado. A igreja passa a ser um encontro social. Esse é o perigo, né, da igreja atual. São duas coisas que eu vejo, né? De repente uma linha, né, uma denominação, não sei, que ela foca quase que única e exclusivamente
em mistério, em manto, em oração e nisso, e não tem Bíblia, não tem estudo. E tem uma outra que se vira toda para a Bíblia, para estudo, para fundamento, para teologia disso, daquilo, do calvinismo. Não, porque aqui é Arminiano. aqui fica todo focado ali numa teoria, no negócio, e aí não tem outra parte. E aí fica essa confusão, né? Numa linha que é toda virada para o espiritual, que é toda preocupada com isso, e a outra linha que é toda preocupada aqui com detalhes, com semântica, com a interpretação, com a exegese, Hermenêutica. com tudo, e aí não podia misturar, né? Assim, fazer mais para lá, mais para cá, porque não adianta, senão o cara vai ficar ali, vai virar um estudioso, que aí pode ser um estudioso de qualquer área. Não necessariamente de qualquer área, pode ser um especialista, ser um professor de história. Vou estudar história, e aí posso pregar história, vou falar sobre história, sobre geografia, sobre ciência. É um estudioso daquilo ali, que é diferente da prática da fé. Parece que ele não tem a fé. Não exerce a fé. Fica... Porque isso depende de oração também, né? Por exemplo, existem pessoas... Eu aprendi desde novo que as pessoas... Nós temos que pregar no nível daqueles que estão nos ouvindo. Para entender o que está sendo falado. Então eu julgo o seguinte, não adianta, se você quiser, preparar um sermão mais rebuscado, né? Mas demonstrando mais saber, você tem condição de fazer. Mas e a pessoa vai aprender? Então a pessoa vai promover mudança na vida de quem está te ouvindo? Não. Então a mensagem que Deus colocou no meu coração é sempre uma mensagem pastoral. Uma mensagem de ajuste. Eu fiz seminário? Eu fiz seminário. Tenho faculdade de Direito. Mas a minha preocupação, meu direcionamento é para a ovelha ouvir e entender o que está sendo falado. Porque isso surte efeito na vida daquela pessoa. O que eu falo é pregar, explicar e aplicar. Vamos ver, porque não adianta mais ser. A gente prega, não explica, ou complica, e não mostra como aplica. A pessoa está mais perdida, mas só... Igual cego e tiroteio. Você está contando lá, está passando a história lá de Eliseu, isso, aquilo, que foi levar o profeta e tal, estava invadida, aí ele falou assim, orou, não, a casa está tomada. Explica lá, mas a pessoa vai dizer, e agora? E aplica isso na minha vida. Você contou a história do profeta que orou, o menino abre os olhos, ele abriu os olhos espirituais, ele teve a visão espiritual, ele viu as carruagens de fogo, etc. E tal, em volta da casa, ele viu que não estava sozinho. Eu aplico isso aonde na minha vida agora. Assim, falta isso aí. Muitos querem ver se rebuscar, falar algo, utilizar a palavra difícil, mas que não é isso. Não surte efeito nenhum. Nem na pregação, nem na explicação, nem na explicação. Ele só leva o texto. Qualquer. Para as pessoas. Verdade. E muitos pastores que você falou assim que falam que não tem de ir nas casas. Isso não é comigo, quer dizer, como se fosse uma divisão. Assim como tem outros que falam, não, eu sou pastor, mas eu sou pregador. Eu só prego. Pastor, pregador. Como é que funciona? Como é que funciona isso, né? Só prego, não oro, intercessão já não é comigo, visita já não é comigo direito, não sei o quê. Aí eu não consigo. O que exige mais, deixa de lá, deixa o outro fazer. Montar isso, assim, entender, na verdade, claro, né? Ter o corpo, né, da igreja, né? De forma holística, funcionamento, corpo da igreja toda, né? Saber quem vai trabalhar na intercessão, né? Quem vai no louvor, claro, ter essa visão ali, né? Mas o pastor em si, eu acho que é fundamental, porque uma coisa é ser pregador, outra coisa é ser apacentar. Verdade. Eu estou, e desde novo, me nasceu essa convicção. Eu sou apacentador. Eu não me sinto pregador. Eu cuido no meu linguajar popular. Onde eu estou, me convida, pode ter 10 mil pessoas, eu prego para 10 mil, mas eu prego para uma, conversar com uma pessoa, e eu gosto de fazer isso. Às vezes Deus está te dando uma pessoa que vai ganhar muito mais, como se existe a paternidade espiritual, né?
pai na fé, existem os netos da fé também. Então, se você ganha uma alma para Jesus, ela vai ganhar mais que você e o reino está crescendo, porque uma pessoa se levantou para pregar o evangelho. Agora, o pastor tem que ter com ele o seguinte: ele tem que detectar no meio quem tem chamada, né? Trazer. Eu lá no gabinete, quando eu recebo alguém, e você já viveu essa experiência, a gente conversa, né? E dali eu já saio com uma convicção, é coisa de Deus. É músico, é professor, gosta de evangelizar. Enfim, o que a pessoa gosta? Porque você produz mais quando você gosta do que faz. Não é isso? Aí eu pego uma pessoa que gosta de ensinar e boto para evangelizar. Ele vai evangelizar porque ele ama fazer obras de Deus, mas ele vai render menos. E a vocação, você tem a vocação. Sim. Né? Ele vai render menos naquilo que ele está fazendo. Se botasse no lugar que ele deveria estar, ele renderia mais para Deus, para o reino. Então eu já saio do gabinete com uma convicção. Fulano tem chamada para isso. E eu começo a orar, para ter um direcionamento. Aí, de vez em quando, eu deve ter percebido isso, pessoal. Né? Eu dou a pincelada do que vai acontecer, do aproveitamento, eu vou, né, trabalhando a pessoa. Aí a oportunidade, quem vai fazer é a pessoa, porque a pessoa está vendo ali e vai se posicionando, daqui a pouco ele vai chegar com a vocação que Deus deu, aonde tem que chegar, porque o pastor está observando. Quando é Deus que está conduzindo, a coisa flui, não é? Recentemente, uma irmã falou para mim, no dia que eu preguei lá em algum lugar do passado. Ela estava frustrada, eu te falei sobre ela recentemente, domingo de manhã. Ela passou no concurso, é uma benção, mas já estava frustrada porque ela dizia a ela: eu já tentei muito. E alguém dizia para ela: você não vai conseguir. Ela estava frustrada. Aí eu preguei lá, ministrei na igreja, em algum lugar do passado, firmado no discípulos no caminho de Emaús. Né? Estava ali vivendo a sexta-feira, mas já estava no domingo, Jesus já estava vivo. A vitória já tinha chegado. Então, quando eu ministrei essa palavra, ela falou, pegou a palavra. E ela disse isso para mim, no gabinete que fizemos agora. Que Deus abençoe, ela passou no concurso, vai para a Argentina. Vai fazer falta a igreja, que é uma bênção ela. E ela, chegou domingo à noite, uma professora, que deve ser conhecida de vocês também, que são do município. Pastor, eu quero congregar aqui. E ela trabalha com criança, Deus já está suprindo a necessidade daquela que vai. Né, que passou no concurso na área científica. Indo para o exterior. Então, quando Deus chama, Deus tem compromisso com... E outra coisa, o pastor está vivendo o dia a dia da igreja. Ele consulta o Espírito Santo. O que a igreja precisa ouvir? O Espírito Santo te dá a palavra. Você começa a preparar um sermão que vai alcançar o coração de alguém, porque o Espírito Santo sabe. E você tem a preocupação de, como diz o Salmo 23, né? Pasto verdejante e águas tranquilas. O pastor tem que ter esse cuidado de conduzir as ovelhas nessa circunstância. E Deus vai dando, então, porque você tem compromisso com Deus, e Deus te chamou, e se Deus te chamou, Ele dá as condições, né? É verdade. Agora, quem se intitula é complicado. É. Engraçado que na época eu fiquei estudando muito assim sobre os ministérios, né? Aí eu ficava assim, vamos pegar próprio Jesus, né? Eu sou um discípulo de Jesus. Afinal, qual é o maior ministério de Jesus? Eu ficava assim. Jesus expulsava demônios. Então, peraí, tem tantas passagens que ele expulsava demônios. O ministério dele é de intercessão. Então, Jesus era profeta.
passagens, obviamente, tá na mulher, no poço, nessa samaritana, ele disse, não, ela aquela nossa não, és um profeta. E, rapaz, mas Jesus fazia isso, então Jesus curava. Jesus chegava com o ministério dele de cura. Aí você começa, Jesus era cura, era intercessão, era profecia, era tudo. E aí eu fui me entendendo assim, a todos os ministérios da lista, eu falei, gente, tantas passagens, Jesus era em todos os ministérios. Depois, deu um estalo. Rapaz, qual foi o maior ministério de Jesus? Ensino. Senão nós estaríamos aqui hoje. Senão não estaria aqui. Porque ele estava no caminho para tal local, ele curava. Vinha atrás, vinha a mulher do fluxo de sangue, era tudo no caminho. Ele estava indo no barco, estava onde? Estava no caminho, estava lá indo na casa, aí vieram, botaram o rapaz por cima do telhado, era no caminho, mas ele estava todo o tempo ensinando. Chamou um, chamou outro, reunia, ensinar. Vocês com a prostituta? Que isso? Jogando pedra? Ensinar. Não gritou, na mansidão, não jogou pedra, não falou. É tudo na sabedoria e na mansidão. Exatamente dessa forma. No ensino. Estava todo sempre um maior ministério de ensino. E acontece hoje que o ensino parece que foi diminuindo. O estudo do ensino em si, para ensinar as pessoas uma coisa, realmente a gente... um culto menos concorrido, né? O ensino. É o ensino. Como é que pode, né? Se Jesus, o que mais fazia, além de tudo, era ensinar o tempo todo, e estava lá com os fariseus e discutia, e ensinava, e mostrava para eles. Examinai das escrituras e não vê que é ela que me testificam. Vocês são sábios aí, tão inteligentes aí, estudam, examinam as escrituras e não vê. Todo o tempo ensinando, né? Que estava testificando, né, tudo aquilo, né? E hoje é o que menos que se vê. O ensino, né? Ensino dentro da igreja é algo que aí vira muito o que eu estava falando. Jesus é o modelo, né? Sim. É o modelo. O modelo a ser imitado. Seja que ser uma cópia, né? Um pequeno Cristo, né? Podemos ser um pequeno cristão, pequeno Cristo, né? Eu, por exemplo, quando eu faço uma visita, cada coisa que eu faço na igreja, no dia a dia eu faço ensinando. E Jesus é o modelo, ele fazia isso, ele curou, mas ele estava caminhando e ensinando. Eu faço uma visita, eu vejo as pessoas, às vezes alguém fala assim, meu irmão fulano tem vida, eu encontrei com ele. É diferente de visitar ele. Uma coisa é eu encontrar, não, eu tive com ele lá na cidade. A outra coisa é você estar em casa, se preocupar com fulano, fazer uma oração, Senhor, tem uma preciosidade que é tua. Sim. Tem uma alma lá que não está conseguindo chegar no templo. Eu estou indo lá. Vai comigo, Senhor. Vai comigo. Me acompanha nessa visita, porque a alma é tua. É diferente de encontrar na rua. Aí eu falo isso, aí quem sai para visitar comigo já aprende isso. Porque imagina a igreja nossa lá que tem a média de 220 crentes, 180 e poucos membros. Imagina, isso é a sede, né? Para as congregações. Imagina se nós saíssemos, cada um de nós. Nós estamos hoje em julho, meado de julho, até dezembro, e cada um ganha um. Nós temos a igreja com quase 450 crentes em dezembro. Por que a igreja não cresce? E as pessoas não estão vivendo a verdade do evangelho. Oração menor, descrença na cura. Agora, você está falando de cura, me vê um texto na Bíblia que Jesus dizendo, onde chegar? Onde chegar? Curar os enfermos que ali houver. Isso é Novo Testamento. Ou como coisa do passado, da antiga aliança. Né? Então, eu chego num lugar, eu ouso. Senhor, eu estou curando no teu nome, na autoridade do teu nome. Dali para frente eu com o Senhor. Pode não acontecer, Jesus não curou todo mundo. Né?
Agora você falou uma coisa sobre expansão. Digamos, uma alma, uma de cada vez. Engraçado que, assim, tem igreja, tem um novo modelo já tem sendo implantado que é o de células, né? Aham. E assim, né? Bota na casa da pessoa, é a igreja aqui, então tem um líder de célula, as células, onde vai expandindo essa igreja através dessas células. E aí tem o culto, e dia de semana tem as células, vai expandindo a igreja, né? E é curioso porque fica cada líder de célula ali que é treinado para ser liderança dentro ali. Aí ele funciona ali como, vou explicar, como fosse é ele que resolve. É como a história lá atrás de Jetro, Moisés, né? Olha só, meu filho, divide aqui. É. Divide, então você vai escolher líderes que vão tomar conta para resolver esses problemas aqui, só vai chegar até você realmente o que. Parece que agora muitas igrejas estão fazendo isso. E aí estão separando, e aí o pastor está cada vez mais distante. E a pessoa está frequentando aquela célula. Naquela célula tem 15 ou 20 pessoas. E tem um líder ali, que não é pastor. Foi levantado um líder ali, mas. E é ele que tem cuidado daquelas questões ali. A pessoa está com um problema dessas questões que eu estou falando de ministério pastoral. Relacionamento, é o cara que é viciado, está frequentando lá, que aceitou Jesus agora. Ó. E quem está cuidando, na verdade, o que o pastor. Ele não está tomando conta lá. É lá que está se resolvendo nas células. Qual é a visão que o senhor tem desse modelo de célula, né? Para a expansão da igreja dessa forma? Eu tive pastoreando já em muitos lugares. Já teve período da minha vida que eu fazia chamado culto no lar. E de ter tipo 10 cultos num dia. Por região. Imagina ali onde você está, você mora, naquela região ali. Aí do outro lado, frente de DPO, um outro culto. Lá na Rasa onde eu moro, outro culto. Vila Verde, outro. Então, de repente, um dia na semana para os cultos. E isso é um avanço considerável. 10 cultos em um dia. Né? Diferente da célula. Diferente da célula. Porque está ali ligada à autoridade pastoral. Isso. A unção pastoral. Porque, à luz da Bíblia, o maior abençoou o menor. Sim. E na medida que eu me isento da minha responsabilidade, deixo lá. Eu nunca vivi essa experiência. Eu tinha pastoreio igreja que tinha como eles, mas não era aquele negócio de ouvir a mensagem do pastor e manter lá. Não. Porque aí eu fico engessado. Eu não posso sequer pegar um outro texto e considerar com os irmãos alguma coisa que Deus me deu, compartilhar lá. Então eu fiquei engessado. Por outro lado, meu filho chegou a participar de uma igreja. Ele hoje é pastor aqui. Eu conheci, aliás, eu conheci a igreja aqui, Nova Jerusalém, porque ele era diácono aqui. Meu neto foi apresentado ao Senhor aqui. E eu vim na apresentação do meu neto e participei, conheci a igreja ali, depois desse período todo, Deus me trouxe para cá. Pela fama, o meu filho me levou do pastor João. Então, vamos lá naquele pastor, meu filho falou tão bem dele, vim parar aqui, hoje estou lá trabalhando com o pastor. Então, ele teve numa igreja, lá embaixo, desse modelo. Celular. E ele pensou que, como ele veio da Assembleia de Deus, como eu vim, e a nossa igreja aqui em Nova Jerusalém é igual, no sentido do pastor atender. Sim. Né? Sim. Então, ele chegou logo na igreja e procurou o pastor, porque ele conheceu um irmão, amigo dele, que congregou comigo quando era criança, levou ele para essa igreja. E ele gostou. Eu vou congregar aqui. Ele procurou o pastor para dizer quem era ele e tal. Não, você tem que falar lá na célula tal. Isso. Então não tem. Ele não podia, o pastor não podia conhecer ele, nem ele conheceu o pastor. Né? Então, tem esse distanciamento. Eu sinceramente, que eu não consigo conviver
eu não congregaria. Pela minha formação. Estou falando que eles estão errados, mas eu teria um cuidado a mais, porque eu, por exemplo, gosto de ver o dia a dia. Eu falei que eu não sou um pregador, eu sou um cuidador da horta. Eu gosto de cuidar, ajustar, falo aqui uma coisa, ajusto ali, ministro ali, passo uma oração, eu vou ajustando, e onde eu passo sempre houve crescimento. Deus confirmando. Agora, se é fácil, né? Eu estou aqui, você cuida lá de um grupo, outro cuida do outro, e vem domingo na igreja, ministra uma palavra, acabou. Não, e eu acho que quando entra a questão espiritual, que aí também tem isso lá, né? Aí, de repente, eu não sei qual é o tipo de formação rápida para formar um líder para fazer na casa dessa pessoa uma célula que vai atender pessoas, mas vai mexer no mundo espiritual. E a casa do anfitrião que está abrindo lá para receber essas pessoas lá? Às vezes a pessoa não está nem preparada para enfrentar essa demanda. Isso, né? isso. Porque nós estamos brincando, costumo dizer que é uma casa de marimbondo. A casa de marimbondo está ali. Aí você vai, catuca e não resolve. Você às vezes não tem nem autoridade para isso, né? Vai lá, catuca e não resolve. Ah, meu filho, marimbondo vai te morder. Pois é. Né? Então, vai lá. E aí, está preparado para enfrentar o problema? Eu já cheguei numa casa e a cama pulava. Imagina isso. A pessoa deitava na cama, na hora de dormir, a cama pulava, mas pulava mesmo a cama. Aí eu estava indo para Anápolis, uma reunião de pastores. E eu recebi o recado que eu estava saindo de viagem. Liguei para um pastor que estava comigo, no ministério que eu pastoreava. Eu era pastor na Assembleia de Deus, tinha mais de 1.300 ovelhas. Por bondade de Deus, 16 igrejas, 15 e mais uma matriz. E aí eu liguei para um pastor, falei para ele, vai lá, visita fulana, está acontecendo uma situação lá e tal. Ele foi lá, eu julgava que ele estava preparado para a situação, né? O pastor já tinha dirigido a igreja. Não sei se ele quis se envolver naquele momento, podia não estar preparado, alguma coisa assim. Ele foi lá e, irmão, a senhora falou, eu tinha ganhado a família para Jesus, mas vinha de vida de macumba, e uma senhora, eu não sei se está viva, mas tem muitos anos, era Lúcia o nome dela, ela não tinha aceitado Jesus. Toda a família sim, ela não. Começou a acontecer, mas ela tinha feito uma construção, uma casa bonita, móveis novos, tudo perfeito. Ela achou que era mal olhado. Eu falei com o pastor, estou indo para Anápolis e não vai dar tempo, você faz o favor, visita. Quando ela chegou, recebeu ele na sala, ele foi lá e orou a cama. Mas a imagem e semelhança de Deus, o que aborrece o inferno, só nós, não é a cama. Como é que vai orar a cama? Só abençoa, não deixa que aconteça mais isso, não sei o quê, então, não sei como é que foi a oração. Quando eu cheguei, uma semana que eu estava em Goiás, eu procurei saber como é que foi. Piorou. Depois que o pastor esteve aqui, piorou. O pastor com um grupo. Mas como é que foi? Não, ele orou a cama e tal. Ele mexeu na casa de marimbondo, piora, rapaz. Tem que resolver. Aí eu fui com a minha esposa e algumas pessoas lá comigo, eu não me lembro só de uma. Uma Leonídia, eu dormo no Senhor, mas eu tinha outras pessoas. Fui conversar com ela na sala e ela, de repente, falou assim, que bom, pastor, eu li um texto na Bíblia, sentei com ela, orientei. Aí, ela, vamos lá então para orar a cama. Eu falei, não. Vou orar a senhora. O problema não está lá na cama, o problema está aqui, apontei para ela. Ela é mesmo, pastor? É. Levantei a mão para o céu, comecei a orar, com os olhos abertos. Eu senti a unção de Deus, botei a mão na cabeça dela, ela rolava igual uma cobra. Jesus. E saiu liberta, aceitou Jesus, a cama nunca mais pulou. Agora, imagina uma situação dessa, tem gente que não crê em cura. Né? Tem. Tem gente que não crê em cura. Enfim,
Aí uma situação dessa numa casa dessa de célula. Porque se é um culto no lar, vai falar com o pastor. Pastor, teve uma situação assim, vamos lá visitar, vamos lá orar. Né? Que a autoridade não é dada só ao pastor, é dada às pessoas também, mas tem lugar que não tem esse preparo. Existem pessoas que não têm, aliás, têm até medo. Tem medo, tem medo. Dentro da própria igreja. Dentro da própria Se alguém igreja. se manifestar, a pessoa sai correndo. Tem muito aí. Eu não sei se você percebeu domingo retrasado na nossa igreja, uma pessoa se manifestou lá. Quando foi à frente, Vi lá na frente. o demônio se manifestou. Uhum. Chegou a ver, não? Não, deixa eu ver. Tava lá. Porque tu estava perto, na frente. Tava na frente. Porque eu não deixei ninguém perceber. Eu fiz com a autoridade de Deus para não cair, não rolar. Sei, foi na frente que segurou. Isso, mas ele dizia assim, eu não vou sair, não sai. Não consegui ouvir, mas eu vi que tava... Então, assim. Aí eu ordenei, você vai sair em nome de Jesus, sai agora. Ué, e se acontece isso? A pessoa que aceitou Jesus lá. Aceitou Jesus, ele tá feliz, não tá perdendo um culto. Caminhando. Como é que a pessoa não querer? Eu não sei. Que tipo de teologia, assim, sinceramente, a pessoa não quer, porque é o que eu falo, uma coisa é o que eu vivo, e que é o que eu falo, né? É o que Jesus, é o que Deus precisa, não é de advogado. De testemunhas. Para eu chegar e falar o que eu vivi, o que aconteceu comigo. São experiências minhas, de busca de experiência minha, para eu falar com a autoridade que aconteceu comigo, não o que eu ouvi dizer que aconteceu, como o senhor está falando aí. Eu vi sobre a cama, sobre coisas que acontecem. E como que a pessoa não crê ou acredita que na linha, que os dons cessaram, isso cessou, isso e tal, e é um encontro social para debater Bíblia. Porque não tem oração, não tem jejum, até a própria questão do jejum, né? Que muitos falam, né? Que tá ali que não... Não, temos dizendo que não precisa mais. Graça, na graça. Uma vez salvo, salvo para sempre. Pode ver uma vida desordenada. Pois mas aí que eu falo, aí eu fui fazer experiências com jejum, eu comigo mesmo. Falei, não, eu vou jejuar, eu vou procurar e saber o que acontece. Aí eu tenho experiências hoje, as práticas e reais do jejum comigo que... E tem pessoas dizendo que não existe mais. Mas como? A experiência é tua. É minha. E nada melhor. É como se a pessoa... Eu gravei um vídeo desse falando, brincando, né? Falei assim, o rapaz perguntou pra mim, qual é a sua formação? Um negócio assim. Eu falei, rapaz, eu formado em bibliologia. Estou fazendo mestrado com mestre, Jesus Cristo. Porque a pessoa acha que, obviamente, tudo você estudou, você é teólogo, você tem mestrado, doutorado. E, assim, no campo espiritual, assim, claro que a gente tem que estudar, eu estudo muito a Bíblia, eu gosto, é uma coisa minha, mas eu queria sempre ter experiências. Então, sempre orar e pedir a Deus experiências com o sobrenatural. Porque... O dia a dia. Ser um cristão está no dia a dia. Então, eu subo ao monte, não é... vou num jejum e vou orar um propósito específico. Que é propósito? Como é que foi isso aqui, esse jejum de Daniel? O que aconteceu aqui? Eu vou estudando o livro de Daniel todinho ali e vou colocando na prática, aos poucos, até entrar no jejum. Aí eu tenho a propriedade empírica para falar. O que aconteceu comigo quando eu fiz o jejum de Daniel? Pessoal, não adianta alguém... Não, mas olha aqui, isso aqui foi Daniel, mas é porque na época aqui, de Daniel, aqui no palácio, os manjares do rei, etc e tal. Não, mas eu sei, irmão. Mas para os dias atuais... um propósito é diferente, sim, mas não acredito. Você vê que até convocar para o jejum eu convoco. Sim. Porque é necessidade, é crença, é necessidade da igreja, ensinar o crente a triunfar sobre as dificuldades, vencer o mal e aplicar para a igreja. Agora foi de gratidão. Sim. Né, pelos 30 anos da IBNJ. Poxa, Mas tivemos um da unidade. E Deus abençoou que a igreja hoje está sendo uma outra. Mas o senhor repara que hoje tem muito menos jejum mesmo. Tem muito menos oração e menos jejum. Isso não era assim. Aí Jesus diz que esses demônios não se expulsam a não ser com jejum e oração. Olha, então não vale mais? Então, aí você começa a formalidade. Você esquece do sobrenatural, da dimensão da fé e começa a viver uma vida social. Aí os crentes nem dobrar o joelho dobram para orar mais.
e se apoia na fé alheia. Que é terceirizar a fé. Sabe que a minha esposa fala, fica brincando? Que é o famoso crente 6 horas. Já ouviu falar isso? Ora por mim. 6 horas. 6 horas por mim. 6 horas. Tu vai no monte, 6 horas por mim. 6 horas por mim. Terceirizando a fé. Terceirizando. Ele mesmo não busca, ele mesmo não ora, ele mesmo não lê a Bíblia, ele mesmo não medita, não faz nada. Mas ora por mim lá que eu preciso. É uma coisa que é individual. Vive uma vida de pobreza espiritual. Pobreza espiritual. E na maioria das vezes os mais problemáticos. De um açúcar pronto. É impressionante isso mesmo. Porque Tá bom? a pessoa não vai, não busca, ele não vive realmente o sobrenatural. Aí vê de ouvir dizer. Falaram pra mim, mas assim, ele não busca. Eu, quando fiz. Hoje é comprovado cientificamente os efeitos do jejum. Né? A autofagia, quando depois que você passa 16 horas de jejum na água, quer dizer, o seu próprio corpo eliminando as células doentes do seu corpo, a autofagia toda, a limpeza toda, a circulação, a pressão arterial, como é que ela regula, como é que ela... Todos os benefícios hoje do jejum, eles são comprovados cientificamente. Aí você pega a Bíblia, vai para Jesus lá atrás fazendo jejum. Sozinho, meditando. E aí, é comprovado hoje, por exemplo, quando está em jejum, o ensino, a sua atenção, a sua sensibilidade para o mundo espiritual, pelo menos comigo, propriedade. Como que é diferente estar orando em jejum? Muito diferente. É muito diferente. Você sente, e quando você faz, você sente a autoridade de Deus invadir a sua vida. Você começa a ousar. Exatamente. Né? Porque você tem autoridade, você se submeteu. Ainda essa semana eu falei com uma pessoa, vi lá que Tiago 4,7, sujeitar-vos, pois, a Deus. Quando você jejua, você não está sujeitando a Deus, dizendo que você confia nele, passando tudo. Quando você ora, você é sujeição, aí sim você está preparado para resistir o diabo. O diabo se resiste, aí ele foge. Eu pego aquela passagem de Paulo, quando fala, aquele termo para mim é esmurro meu corpo. Eu esmurro meu corpo, faço dele meu escravo, para que quando eu prego aos outros eu não seja desqualificado, não seja reprovado. Porque ele ali, né, obviamente não é autoflagelo, não está assim, né? Esmurro meu corpo, porque ele está realmente controlando. Porque é o que eu falo para os outros, gente, se você controlar o teu instinto de fome, você está na água, naquilo ali, chega em determinado momento, 16, 18, 20 horas, nada mais pode me atribulado. A mansidão é um estado aí, em oração, que quando você está com Deus, fazendo, praticando o que a Bíblia diz, você é outra pessoa. Você é manso. Você ama a obra de Deus. Você quer se aproximar de Deus, tudo. E você está se aproximando à medida que você jejua, que ora. É um conselho que a gente deixa aqui para a igreja, né? Cuidado com essas crenças, cuidado com o que está ouvindo. E tem gente dizendo que precisa orar, porque estamos na dispensação da graça. E na graça não precisa mais, né? Não precisa jejuar. não precisa. Então, cuidado com essas mensagens. E tem hoje na rede social estudo para todos os gostos. Pessoas que estão pregando contra o dízimo, contra a oferta, contra jejuar, contra orar, ou seja, o diabo tentando diminuir o poder, a eficácia da igreja. Quando Jesus falava, orai uns pelos outros, a pessoa, aí é o contrário, aí às vezes o cara é o que eu falei, né? E quando, já não ora, e quando ora é para pedir. Aí é o que eu falei, né, André? A gratidão nunca. Que as nossas orações sejam mais parecidas com uma carta de amor do que com a lista de presentes. Que a sua oração seja realmente em gratidão a tudo que Deus te deu, não que Ele pode te dar ou não. É uma carta de amor, que seja mais parecida com a carta de amor do que com a lista de presentes. Já não ora, quando vai orar, Senhor, listinha de presentes, eu preciso disso, o Senhor me abençoa nisso, me abençoa naquilo, é uma listinha de presentes. Você quer um presente, você não está agradecendo a nada, você não ora pelo outro, você não ora por aquele ali que se levanta contra você.
É impressionante. Assim, que vai dizer para você orar pelo seu inimigo é difícil, é dificílimo, né? É. Mas se você não começar a praticar isso, para ter uma experiência real de alguém que se levantou contra você, você não fez absolutamente nada. Que é isso, né? É como Davi. Davi, acho que o maior exemplo que a gente pode falar que Davi fez para se levantar Saul contra ele daquele jeito. É uma história linda, né? Que fica assim, como que pode? O que que ele fez de mal para se levantar, né? Salmo 11, assim, que eu fico impressionado, né? O que posso fazer eu quando, né, puxam os arcos dos inimigos contra mim? O que eu fiz? O que faço eu, né? É. E assim, a gente conseguiu orar, de repente você tem uma situação, uma tribulação com um vizinho, alguém que se levantou contra você, no seu trabalho, no seu ambiente. Ao invés de você, o homem voltar aquela ira, aquele negócio, você Luta não, contra a carne e contra o sangue. pega no espírito. E não é fácil. Alimentar o espírito, que a pessoa está alimentando a carne. Se ela estiver alimentando o espírito ali, e aí ter essa experiência, ela orar e ver aquela mudança, de repente, do nada, aquela pessoa que se levantou, chegar, meu irmão, tal, coçar a cabeça e, porra, mas aquela situação aconteceu assim, você me desculpa. Dá até um negócio, você fica. Mas a pessoa só vai chegar a esse resultado e ela começar a fazer. Se ela começar a orar por aquilo ali. Senhor, toca o coração daquele homem, Senhor. Tu sabes que eu não fiz nada contra aquele homem, Senhor. Orar, não uma oração imprecatória pedindo mal da pessoa. É oração pregatória que... Não, eu quero orar. O meu inimigo. Que ele deixou, não. Você se levantou, que o Senhor acabe com ele, que ele morra, que ele farta, que ele caia. Não. Senhor, que ele se arrependa, Senhor, verdadeiramente. Espírito Santo, Senhor, esteja presente no coração daquele homem, que ele amanheça hoje, Senhor, ciente, Senhor, de que ele está, que ele vem até mim. E aí aquilo, é que eu falo, da experiência da questão empírica, é aquilo acontecer, e aí depois que eu falei, de ser testemunha. E é o que Deus precisa, ser testemunha para ouvir, é que depois falar lá, se levantou, aconteceu, eu jejuei, eu orei, o cara apareceu e pediu desculpa e nós nos acertamos e viramos grandes amigos. O que acontece é que a pessoa não faz isso. Já não ora, e quando ora, é lícito presente. Verdade. Preciso disso, preciso de um carro, preciso trocar no meu carro. Quando ora, né? Quando? Quando ora. Eu estava dando uma palestra para uns jovens. Na igreja que eu pastoreava lá embaixo. Pascal. E eu falei... Aquilo que eu te falei, a gente prepara o assunto, mas tem coisas que vêm na hora, né? Sim. E é o Espírito Santo que dá. Aí eu falei, tem pessoas... Do nada me veio isso, hein? Tem pessoas que, por preguiça de orar, sob a alegação de que está cansado ou falta de tempo, escreve a oração e quando chega na hora de dormir, eu me vi assim, ó. Na hora de dormir, Senhor, se joga na cama, é tudo que está escrito ali. Que isso? Quando eu falei assim, um jovem, capitão da Marinha Mercante, pastor, eu faço isso. Imagina, um jovem, esse assunto me veio do nada, quando eu estou dando uma palestra para jovem, eu estava ensinando a caminhar pelo caminho de Deus com oração, com jejum, fugindo, porque existem coisas, a juventude principalmente, existem coisas que você tem que resistir, o diabo se resiste, mas algumas coisas você tem que fugir. Foge da aparência do mal, foge das paixões da mocidade, né? Foge, foge, foge. Aprendam a orar. Tem pessoas que escrevem oração. Quando eu falei isso... Essa para mim é novidade. Mas ele chegou na hora, não é todo mundo, pastor. Eu faço isso. Capitão ele, oficial da Marinha Mercante. Meu Deus, eu falei, tá vendo como é que Deus faz? Não, é o que eu falei. E aí? Não usou? Deus não... isso não é... Né, usar como profeta, como profecia, não usou? Aí fala, dom cessou, não cessou. Tá aí, tá falando. Cessou daquela forma. Né? Os profetas, hoje, Deus usa toda a igreja como profeta. Deus usa porque, aliás, é um dom ministerial. Sim. A Bíblia, entre aqueles que Deus deu à igreja, deu profeta. Deu sim. Está escrito, sim. Né? Profeta, Então, a gente tem que ter cuidado nas interpretações. Tem que ter muito cuidado. Mesmo é o que a gente estava falando, né? Como tem faltado também muita oração.
né? Também muita falta de estudo, né? Muita coisa. Então aí a pessoa interpreta, na verdade, tem um livro que como é que é? Pare, deixe de, deixe de assistir pregações. Porque a gente está vivendo um mundo de tanta informação, de tanta pregação, de tempo todo. As mini pregações, que você ouve um pastor, você ouve outro, pregação diferente, um preletor diferente, todo o tempo na internet. Que assim, pare de ouvir pregações, porque aquilo ali, assim, é a palavra, pega a Bíblia, ora, lê ali. Ali está a verdade. E ali você vai buscar entender, vai ser revelado para você, e você aí, a partir dali do seu entendimento, você vai pesquisar sobre aquilo ali. Mas ouvir o que alguém pregou, tomar aquilo como verdade única e exclusivamente, mas aquilo é a visão dele, e como você falou aí, de experiências ou como interpretação com as ideias dele lá, que vai falar, por exemplo, ou sobre dízimo, ou sobre ofertas, ou como determinado. Teve um que saiu até no Jornal Nacional, né, JTV, um pastor, que é o caso clássico, que fala do pega a mulher e adultera. O cara tinha 2 esposas, que ele falou, não, que a Bíblia fala, até os trechos de Oséias, pega a mulher adúltera. Aí ele fala que pega a mulher e adultera. Não, mas parece brincadeira, né? Aí ele vai, o repórter da RJTV vai lá e entrevista ele. Como é que... Não, pode jogar no YouTube aí, pode pesquisar aí. É pastor, adultera, manda adulterar. A igreja em si, pequena cidade do interior, lá acho que é do Nordeste, lá porque, e aí o próprio repórter pega pra ele, mas aí, não, o texto tá aqui, ele abre a Bíblia e mostra pro repórter. O repórter não, mas a palavra é adúltera. Ele faltou assim. Aí engraçado foi, é curioso, porque Deus usa as pessoas, tem uma observação boa, hein? Essa é uma observação boa. E ele pega, então, tá no YouTube um negócio desse, não tem muito tempo, não. Então eu tô falando aí, de repente pega, meu Deus do céu, aí o cara tá pregando isso ali, é porque ele... A livre interpretação dele ali. Interpretação que, não, na verdade, ele tinha um desejo, ele torceu. Isso, aí ele pega. Torceu a palavra. Isso, ele pega o que ele quer ali e vai querer moldar a Bíblia para aquilo que ele quer. Não é a Bíblia que ele tem que ensinar, não, ele quer o contrário. Hoje tem a Bíblia inclusive, né? Inclusiva. A Bíblia inclusiva. Não tem? Tem. Está saindo, tá. É dia mais. Tirando o texto, a Bíblia está escrito que não pode tirar um tio, acrescentar. E a gente tirando o texto da Bíblia para se auto-incluir. Né? É complicado. Texto sem contexto é só pretexto. E o cara ainda pega a Bíblia, vai pegar um trecho isolado para aplicar para a vida dele ali, aí ele realmente sem entender o que realmente o contexto. Seria vontade de pecar, né? Vontade de pecar e quer se auto-justificar. Como essa? Não é possível que a parada vai entender. Adúltera. Adultera. Não, pode pesquisar no YouTube. Tá ainda aí o vídeo aí, tá no ar aí. Quer dizer, e aí ele. Ainda não, eu vou buscar. É verdade. E foi o repórter da RJ, né, da Globo, foi lá. Foi na Globo. A Globo foi lá na cidade dele. Foi conhecida, né? Acho que foi no Ceará, assim, no interior do Ceará, algo assim. Eu falei, gente, aí você vê, né? As pessoas não. Ele quis adaptar aquilo ali, mas quantos e quantos. Mas por quê? Pô, a fonte está ali, né? É pegar, é estudar, e aí as igrejas que faltam o estudo. Nesse caso aí, são pessoas. Eu nem perguntei o tempo que nós estamos. Não, se puder, depois já. Não tem problema, não. Eu me lembro de uma época da minha vida, eu trabalhei no estaleiro, logo que saí do exército, e tinha um irmão lá, e ele era semi-analfabeto. Ele dizia no estaleiro, a gente conversando, ele não ia na escola dominical, porque eu não vou para a igreja para ouvir o homem. Olha, um homem desse
propenso a cometer esses erros que esse Sim. está lá na rede social, que a Globo divulgou. Ele não quer aprender, ele não quer. Depois ele se auto-intitula pastor. Esse caso, ele é pastor? Pastor. É? Pastor. Então, Se auto-intitula, ele mesmo toca, ele mesmo dança. verdade. É bom. Aí, esse camarada que disse que não precisava sentar no banco para ouvir na escola dominical, a Deus, e valem dois nomes. Eu aprendo com você, você aprenda comigo. E a igreja é assim, um ministro, ou quem estiver lá ministrando as aulas, ou num culto público ministrando a palavra, a gente aprende assim. Pode ser uma criança lá, tá dando uma... Poxa, aprendi isso, gostei de ouvir. Mas ele não queria. E sabe o que aconteceu com ele? Ele foi para uma pedreira que tinha lá, o estaleiro, do outro lado era a marinha. E ele falou tanta besteira, palavras agressivas aos não crentes da marinha, que não dá nem para falar aqui. O comandante mandou prender ele. Buscar ele lá em cima e prendeu ele. Ele ficou uma semana lá, preso. Quando ele voltou para o estaleiro, ele voltou dizendo do orgulho dele de ter sofrido o que o apóstolo Paulo sofreu. Ele foi preso por causa da palavra. Ele não foi preso por causa da palavra. Ele foi preso pelas palavras agressivas e ele pegava o megafone. O megafone jogando lá por marinheiro. O comandante mandou prender ele. Então não foi por causa do evangelho. Foi pela besteira. Ele falou. Ele não queria sentar no banco para ouvir o homem, para aprender de como deveria ser. O cara aceita Jesus e sai falando, e já tinha uma dificuldade, Jesus e tal. Estou falando que as pessoas que não têm um estudo mais abalizado não tem a ver com salvação, mas para fazer o que ele fazia, porque não queria sentar no banco de escola dominical. Complicado, né? Não, e fica um testemunho muito ruim, né? É. Porque é o que eu falo aí, que o André estava conversando, a maior pregação é a nossa própria vida. O senhor falou de Maria, meu pai é militar da Marinha, né? Muitos anos, e meu pai fala sempre isso, que é um jargão da Marinha, né? É que você não repara, mas 1000 olhos estão te observando. Você está andando por aí, você acha que está passando despercebido. 1000 olhos estão te observando. Então ele fala sempre isso assim, você acha que não tá, mas estão te observando. Na Marinha é muito isso, a sua conduta, o conceito, o seu caráter, a sua índole. Eu tenho um caráter ilibado, né? Que é algo que usa aí a administração pública, torta direita aí falando, mas quer dizer, vou levar mesmo, o que é um caráter ilibado? Que usa tanto no militarismo em si, assim, é alguém que passa no conceito 5, né? O cara vai do início ao fim da carreira, não tem uma advertência, não tem um problema, não tem nada dentro da vida militar, absolutamente nada. Exemplar, né? E a mesma coisa assim dentro da igreja, o cara ter a humildade de se manter, entender que ele ali, aprender a ser humilde para entender a questão que a gente falou do Salmo 23, né? Tá ali para ser conduzido, né? Eu acho que a maior comparação que se faz ali das ovelhas, do cajado, né? Que o cajado é para isso também. É para conduzir as ovelhas, não é para cá não. Para salvar, a ovelha quando escorrega vai cair ali, tem aquela ponta do cajado para se segurar. Tipo guarda-chuva, né? Guarda-chuva. Pegar e puxar a ovelha. Para salvar, para disciplinar, você não está errado aqui, e também para proteger. Quando é atacada pelo lobo, por exemplo, ela tira a ponta e o pastor vai lá e mata o lobo lá, ataca o lobo lá, quer dizer, mas a pessoa não quer, fica aquela ovelha rebelde, ela vai sozinha, mas uma ovelha que na verdade, acho que a maior comparação que fala disso, por que Jesus, né? Era uma ovelha só, saiu, as 99 estão aqui, e as 99 juntas estão mais protegidas do que aquela sozinha. Porque a ovelha sozinha ali, ela não tem garra, presa fácil. Ela não tem veneno, ela não tem dente afiado, ela não tem nada de autodefesa. Ela é uma presa fácil sozinha lá. Vocês reunidas aqui 99 estão mais seguras. Eu vou lá para salvar aquela vida lá. Isso. Quer ser pastor. É isso que é ser pastor. E o cara acha que é pregar. Estamos fechando o início da conversa. Olha, isso é ser pastor. É se preocupar
com a ovelha perdida. E não se preocupar não é pastor. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser bem-sucedido em qualquer coisa. Mas se não tem preocupação com ovelha somos nós, somos seres humanos. Isso. Se não tiver preocupação, não é pastor. Então, conduzimos aí para as considerações finais com chave de ouro, hein? Verdade. Pastor, é isso. Quais são as considerações finais para esse podcast abençoado? O que o senhor tem a dizer aos jovens? O que o senhor tem a dizer às pessoas que têm esse desejo de serem pastores? Se posicionar. Se posicionar. Estudar a palavra. Viver em obediência, e foi objeto do nosso fechamento. Ovelha é presa fácil. Ovelha não tem como enfrentar os predadores, né? Exatamente. Então, a simplicidade da ovelha é algo impressionante. Enquanto ovelha, bem, se o pastor deixou 99 e foi buscar uma, se aquela uma, por algum motivo, não aceitasse ir para o rebanho, ela teria os prejuízos natural da desobediência. Agora nós estamos falando de ovelhas humanas. Sim. Né? A Bíblia diz: obedecei vossos pastores. Que dificuldade. A gente percebe na igreja, e isso não é privilégio de Búzios. É onde passamos. Sempre tem alguém que, ao invés de obedecer, pronta, desobedece. E isso não é útil para a igreja, porque o pastor, para render para Deus, ele tem que ser feliz, não é o que a Bíblia diz? Porque não vos seria útil, né? Obedecei vossos pastores, porque são eles que cuidam das vossas almas, como quem terá que dar conta a Deus. Deve fazê-lo com alegria, porque não seria útil isso para a igreja, o pastor triste, né? Mas tem pessoas que não conseguem entender e aprender o verbo da obediência. Não conseguem. Não conseguem. E dificulta. Às vezes nós ficamos lotados de agenda negativa na igreja por causa da desobediência de alguém, quando na verdade deveríamos ter em comum o que a igreja primitiva vivia. Em Atos dos Apóstolos, ter tudo em comum. Bom, agenda positiva. Qual é a agenda positiva? Pregar, reunir, evangelizar, visitar, orar, crescer, ganhar almas. Isso é agenda positiva. E às vezes a gente perde tempo, mas muito tempo, tratando problema por questão de desobediência de alguém e que consegue, inclusive, consegue fazer com que alguém perceba a sua insatisfação e conquista pessoas para viver o negativo que pessoa está vivendo. Aliciar pessoas, esse é o termo, né? Consegue aliciar. Aí tem pessoas que não estão entendendo, antes de ouvir o outro lado, se posiciona e entra no caminho da desobediência. O apóstolo Paulo deixou bem claro: não participeis de pecados alheios. O pecado é de alguém, mas alguém falou: eu acreditei, estou dando publicidade, estou participando do pecado de alguém, né? Não participeis de pecados alheios. Palavra pastoral é para a igreja orar, como nós discutimos aqui no bom sentido. A discussão gera luz, né? Orar, jejuar, evangelizar, ganhar almas, né?
nas visitas que eu faço, eu tenho 2 propósitos nelas. Uma é para sustentação do que já tem. Se alguém está doente, pastor, vai lá na casa e faz uma oração. Você está mantendo o que você tem, é para manter. Alguém está fraco, está débil na fé, vai lá levar uma palavra, levanta. Está mantendo. Esse é o tipo. Qualquer problema, né? Luta conjugal, luta com o filho, vamos lá orar. Está mantendo porque já é do rebanho. Sim. A outra é para o crescimento da igreja. Quando você visita ou ganha alguém para Jesus que não é do rebanho, o reino está crescendo e a igreja está crescendo. Existem 2 tipos de crescimento. O crescimento da igreja local com o reino é quando ganhamos almas. A igreja cresce também com a vinda de outras pessoas, a comida está boa, tem unidade, então cresce com outras pessoas, mas a igreja local cresceu, mas o reino não. Né? Agora, o bom é crescer a igreja local e o reino também. Então, a gente deve receber pessoas, a igreja estando bem, as pessoas vêm, Deus envia para ajudar, porque não é possível, aí vem aquela história que você contou do Jetro, para Moisés, Sim. né? Aí sim, mas baseado naquilo para a célula, não. Para cuidar. Aí eu delego alguém com a autoridade que Deus me deu, faz isso, faz aquilo. Os departamentos existem para quê? Está distribuído, porque não dá para o pastor cuidar. Mas como é que eu vou chegar em 300 se eu não tenho, se 200 e pouco eu não estou conseguindo? Então, mas se todos se unem, a igreja cresce e o reino cresce. Porque está tendo uma visão de aproveitamento das pessoas que Deus está colocando. Muitas vezes eu me vejo orando, Senhor, envia pessoas para ajudar a cuidar. Envia pessoas, porque sozinho não dá. Um pastor com mais de 100 ovelhas, sozinho não tem condição. Não tem. Então, se tem 200 pessoas, a necessidade de ter mais pessoas vocacionadas e chamadas é melhor. Mais fácil. 300, 500, 1.000, a gente crê nessa possibilidade. E aí Deus vai mandando pessoas de outro rebanho, que às vezes não está sendo útil onde está, e a comida lá está boa, Deus está abençoando, tem uma harmonia, tem uma unidade. Aí Deus começa a mandar pessoa, aí você está lá, tem que entender, bem, Deus mandou esse aqui para suprir essa necessidade. Deus mandou aquele para suprir essa. E assim vai acontecendo, e o pastor tem que ter essa visão. Se ele não tiver, então meu conselho nesse fechamento é as pessoas obedecerem e se posicionarem para melhor servir a Deus. Amém. E às vezes a igreja o pastor está tão preocupado, é o que eu falei lá, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei, quer dizer, na verdade, Paulo estava falando sobre disciplina dentro da igreja, essa passagem. Seu irmão está em pecado, vá sozinho. Até se conseguir, acha o irmão. Senão, quer dizer, está falando todo o tempo de disciplina. E às vezes, eu acredito que o senhor tenha falado isso aí, às vezes o pastor está tão envolvido em questões de indisciplina dentro da igreja ali, que acaba que a expansão dificulta a expansão, porque tá ali dentro, ali resolvendo questões de ovelhas indisciplinadas, e aí a expansão mais, como eu disse, Deus vai enviando pessoas, propósitos, para ajudar a cuidar. para ajudar. Olha, eu encerro realmente agradecendo, porque foi um papo edificante demais. Amém. A gente tem que voltar uma segunda vez. A gente vem quantas vezes forem necessárias. Eu fiquei muito feliz pelo convite, muito me honrou e espero que tenha contribuído bastante. Pode fazer anúncio? Pode. Eu queria fazer um anúncio. O pessoal visualiza demais aí, não se inscreve no canal, Tem que não cobrar. compartilha, não dá o like. Como é que pode isso? Deus tá vendo, pode não, tem que colar. Vocês que estão ouvindo aí, atende aqui, ó. Dá um like aí. Dá um like. Compartilha. Compartilha. Eu tenho feito isso desde o primeiro momento que você mandou para mim um vídeo. Eu me inscrevi no canal e divulguei geral.
Você estava com 200 e poucas pessoas. Já passou de 1.000 inscritos. Passou de 1.000, olha aí que bênção. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos ajudar, porque isso aqui é bênção. Ajude aí e você vai ser abençoado com as mensagens, que você compartilhando as mensagens chegarão a outros lares, a outras pessoas que carecem e precisam aprender. Então, eu quero anunciar então o 30º aniversário da nossa igreja. Você vai colocar no ar sexta-feira? Sim. Então, dia 22, 23 e 24, quero convidar o André a ir lá. Vai ser uma alegria para nós. 22, 23 e 24, 30º aniversário dessa igreja perfumada, chamada Batista Nova Jerusalém, que é a igreja do Senhor Jesus, na Praia da Rasa, na rua Justiniano de Souza. Todos conhecem, é bem conhecido, uma igreja de 30 anos, é bem conhecida aqui, com várias congregações na região. Eu espero que Deus abençoe a vida de todos que ouvirão e nos participarão conosco Com certeza. podcast. Bênção de Deus na vida de todos. E nós vamos estar incentivando a igreja lá, tá? Nesse canal aí abençoado. Amém. Tá bom? Gente. Mandar um beijo para minha esposa, né? Não vou perder essa oportunidade. Gente, forte abraço. Café na Palavra. Até semana que vem. Fique com Deus.